Diz assim a palavra do Senhor: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos irmãos, capítulo 3, na verdade desde o capítulo 2, Jesus, através de João, está testificando às igrejas, ou seja, escrevendo através de João, enviando-lhes uma carta para cada igreja, as 7 igrejas da Ásia, falando aquilo que Deus, aquilo que Cristo agradava, aquilo que Cristo desagradava e aquilo que Cristo queria que mudasse nas igrejas. E todas as cartas, das 7 cartas que Jesus escreve por meio de João, ele termina com essa sentença: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa passagem, ela revela 2 coisas. Primeiro, o Espírito Santo fala. O Espírito de Deus, ele comunica, ele transmite verdades à igreja, aos nossos corações, a você e a todos nós. E uma outra verdade que eu vejo nesse texto é que nós podemos ou não ouvi-lo. É por isso que Jesus disse: olha, se você tem ouvido para ouvir, ouça. Se você pode ouvir, se você quer dar ouvido à voz do Espírito, porque Ele está falando, então você ouça essa voz. Porque o Espírito Santo fala ao seu coração, fala ao nosso coração, fala no meio da igreja, Ele fala através da palavra, Ele fala através de cada um de nós, através da nossa consciência, Ele fala por meio do nosso espírito, porque o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O fato é que a voz do Espírito Santo é presente. Agora, se estamos dando ouvidos ou não, é outra questão. Porque, irmãos, não é só a voz do Espírito Santo que fala. É interessante, 1 Coríntios 14, versículo 10, Paulo diz assim, que há várias espécies de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Apesar de ele estar falando em idiomas, eu quero trazer isso para esse texto, porque não é só o Espírito que está falando. Existem outras vozes que falam constantemente a você. E o fato é que alguém nós estamos ouvindo. Se não é o Espírito Santo, você está ouvindo outra voz. E quando a gente lê o texto da palavra de Deus, e quando a gente estuda a Bíblia, a gente observa que existem outras vozes que comunicam, que querem comunicar e querem ditar para cada um de nós um modo de viver. E existem 3 vozes, pelo menos, dentro do texto bíblico, de forma resumida, que fala, na verdade, 4 vozes. A primeira, a voz do diabo, a voz do mundo, a voz da carne e a voz do Espírito Santo de Deus. Essas vozes estão constantemente falando aos nossos corações. Jesus ouviu essas vozes constantemente no seu ministério. Os homens de Deus da Bíblia tiveram essa voz sendo falada nas suas almas constantemente. Porque ser cristão não significa que você vai se tornar surdo às outras vozes. Mas uma coisa é ouvir, outra coisa é ouvir e praticar. Porque a primeira tragédia da humanidade foi quando o homem deixou de ouvir o Espírito de Deus e ouviu a serpente do mal. No capítulo 3 de Gênesis, nós vemos a história, todos nós conhecemos. Quando a palavra de Deus nos diz que
Deus tinha feito um jardim e ali colocou Adão e a sua esposa Eva. E disse assim: olha, vocês estão aqui para lavrar e cuidar do jardim. Está vendo essas árvores, Adão? Tem muitas árvores. Saboreie de todas, porém uma só está restrito a você: a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tudo bem, Senhor. Essa era a voz de Deus, e isso eles ouviam. Mas um determinado dia, a palavra de Deus diz que a serpente chegou diante de Eva e começou a dizer: não é isso aí que Deus falou, que você não pode tocar, não pode comer dessa árvore? É verdade que Deus falou que do fruto de nenhuma árvore você não pode comer? Primeiro ele já começou a distorcer. A mulher disse: do fruto das árvores não podemos comer. Podemos comer, mas só da árvore que está no meio do jardim. E a serpente começou a dizer para ela: não, você pode comer. Em outra linguagem: você vai ser semelhante a Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. Você vai ter a consciência. Ela deixou de ouvir Deus e começou a ouvir a voz do diabo. E você sabe o que o diabo fez? Ele despertou um sentimento carnal nela. E ela disse assim, quando ela viu que era desejável aos olhos, e que lhe daria entendimento, e que ela seria semelhante a Deus. Ou seja, ela ouviu primeiro a voz do diabo, depois ela ouviu a voz do entendimento dela. Falou: eu vou ter poder, eu vou conhecer Deus, ou eu vou ser como Deus, eu vou ter conhecimento semelhante a Deus, eu vou parecer Deus. Naquele momento ali inicia-se o processo da queda dela. Porque o pecado não começa só no ato. Primeiro ele corrompeu o entendimento dela, corrompeu o interior dela, a maneira dela entender a voz de Deus. E quando ela então vê e ouve a voz da serpente, e ela é contaminada pela sua própria cobiça, porque ela ouve a sua carne, e a Bíblia diz que ela toma e come. Quando ela come, a queda é concluída, o pecado é consumado, a desobediência é estabelecida, e há uma quebra de comunhão. E a primeira coisa que vem depois da queda: e eles ouviram a voz do Senhor e se esconderam dela. A partir daquele momento, a humanidade começou a correr e ter medo da voz de Deus. Deus escolheu esporadicamente alguns homens, como Noé, Abraão, José, Davi, homens que foram sensíveis à sua voz. Mas a nação de Israel como um todo se recusaram a ouvir a voz de Deus. Isso foi a causa e a ruína deles como nação, porque se recusaram a ouvir a voz de Deus, porque eles não podiam ouvir a voz de Deus. Então, quando a gente observa, irmãos, existe uma voz falando, e ele pode ser o diabo, pode estar falando ao seu coração. Se você analisar a história de Jó, a história de Jó, nós conhecemos, eu não vou dar detalhe, mas havia dois mundos, o espiritual e o material. No espiritual, Deus com o diabo. E Deus diz assim: você tem visto o meu servo Jó, homem temente, fiel, desviando-se do mal? E ele diz assim: tira o que ele tem para ver se ele não blasfema de ti. E Deus diz: vai lá, só não toca na vida. A palavra de Deus diz que Deus tira tudo: o dinheiro, a fazenda, as ovelhas, as vacas. A palavra de Deus diz que os filhos estavam reunidos num lugar só. Vem uma tempestade, derruba a casa e todos morrem. Mas mesmo assim, ele ainda prostra-se diante de Deus e o adora. Novamente o diabo conversa com Deus e Deus diz: está vendo aí, Satanás? Eu falei para você que meu servo Jó é fiel. Ele diz: toca na vida dele para ver se ele não blasfema de ti. E Deus diz: pode tocar, só não tira a vida. A palavra de Deus diz que veio uma chaga maligna sobre Jó. E ele, da planta aos pés ao alto da cabeça, tumores, pus, bolha. Imagina, irmãos, uma doença infernal.
Praticamente, se a gente ler todo o livro, a gente vai perceber que os seus cabelos caíram, a sua pele pulgava, as moscas pousavam sobre ele, por causa das suas feridas e chagas. A palavra de Deus diz que a sua pele se colou ao osso. Ele diz isso, ou seja, ele se tornou um homem de carne e osso, ele secou. A enfermidade foi terrível, sugou as suas forças. E você sabe qual era o objetivo dele blasfemar contra Deus? Até aquele momento, tinha só um diálogo no mundo espiritual. Jó não estava sabendo de nada. Como não resolveu, o diabo usa a mulher dele. Quando ele vê daquele jeito, ele naquele pó, aquela enfermidade terrível, ele diz: como você pode reter a tua integridade ainda, homem? Amaldiçoa esse Deus e morre. O diabo usou a mulher dele para que alcançasse o objetivo de blasfemar contra Deus. Mas ele disse: jamais blasfemarei. Aceitei o bem de Deus, não vou aceitar o mal. Bendito é o nome do nosso Senhor. E Jó permaneceu firme. Mas o interessante é que não foi só o diabo, porque o diabo vem tentar, irmãos. Ele fala constantemente, todos os dias. E é interessante que o diabo, ele não vai pegar a mão do ser humano. Ele não vai simplesmente, ele tenta, é uma tentativa. Ele estimula a sua carne. Ele quer fazer você entender, compreender de forma errada, a dizer assim: não tem problema, não tem importância pecar, isso não tem nem nada a ver. Olha, você não está orando? Não tem problema, você é salvo. Você não está jejuando? Não tem problema. E ele continua falando, e às vezes incitando a gente a querer fazer coisas contrárias à vontade de Deus, porque é isso. Porque além disso, irmãos, nós temos uma voz que ela está falando constantemente, é a voz do mundo. Existe uma confusão aqui em relação a isso. Já ouvi até gente falando e confundindo os mundos. Irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Essa palavra mundo são pessoas. Jesus está dizendo que Deus amou as pessoas. Mas João diz que o mundo jaz no maligno, que não ameis o mundo. Porque esse mundo agora que João fala não é um mundo pessoas, é um sistema maligno de ideias, ideologias, pensamentos contrário a Deus que rege a sociedade mundana. E se você observar a mídia, os artistas, na sua maioria, as pessoas de renome, os políticos, todos vivem sobre esse sistema mundano, que é um sistema mundano à parte de Deus, que não teme a Deus, que ensina a viver contrário à vontade de Deus. Por isso, jovens, cuidado com o que você ouve, cuidado com a voz que você ouve na internet, cuidado com o cantor famoso aí que você anda ouvindo, ensinando certas coisas e é contrária à vontade de Deus. Essa voz é a voz do mundo, é a voz do maligno por meio desse sistema. E constantemente está querendo dizer para a igreja como a gente deve viver. É aí que a igreja não pode permitir o mundo entrar, esse sistema maligno entrar dentro da igreja. Mas quando a gente observa, irmãos, a palavra de Deus, há uma voz também que é poderosa, a voz da carne. É aquela que Paulo diz em Gálatas 5, que a carne combate contra o espírito, e o espírito combate contra a carne, para que na verdade você não faça a sua vontade. A carne é a nossa natureza pecaminosa, é o nosso instinto de pecador que o homem conquistou, ou podemos dizer, que o homem teve a partir da queda. Ou seja, nós somos inclinados ao mal. Nós, como seres humanos, é mais fácil praticar o erro do que o certo. É mais fácil fazer uma coisa certa do que uma coisa errada. Porque nós estamos inclinados ao mal. E essa carne constantemente fala.
E às vezes ela não está morta, ela está dormindo. Se não tomar cuidado, ela ressuscita, né? Ela ressurge. E aí você fica preso à carnalidade. Então a carne está dizendo para você: olha, não ore, não leia Bíblia, não jejue. Olha, continue vendo pornografia. Olha, continue fazendo coisas que não importam. Fornicação. Continue se encontrando aí nos escurinhos, fazendo coisas que não agradam a Deus. Isso não importa. A carne quer que você viva essa vida. E quanto mais você alimenta, mais ela fica forte. Só que o Espírito, cada vez mais, perde a influência em nossas vidas. É por isso que essa voz da carne é uma das mais perigosas. Porque nos escraviza aos nossos próprios desejos. Mas, irmãos, o que eu quero dizer é que há uma voz doce, maravilhosa, poderosa, que fala aos nossos corações, todos os dias. E essa voz é a voz do doce Espírito Santo de Deus. Essa voz é a voz do Espírito Santo de Deus que fala ao seu coração, todos os dias. Mas a questão é, que voz você está ouvindo? A quem você está dando ouvidos? A quem você está inclinando o ouvido e atendendo ao seu chamado? A voz de Deus, a voz do Espírito ou a voz da carne? A voz do mundo, a voz do diabo? A que voz você está ouvindo na sua vida hoje? Que voz eu estou ouvindo? E que voz eu estou atendendo? Porque o Espírito Santo está falando conosco. E dizendo assim: eu falo, mas eu quero que você ouça. Eu quero que você ouça a minha voz. Eu quero que você ouça a minha palavra. Eu disse ontem e hoje, na escola dominical, irmãos, para provar que Deus fala com você todos os dias. Existem coisas que vêm à nossa mente que não pode vir do diabo. E não pode vir da nossa carne, porque elas não querem. Quando você sente desejo de orar, ou quando você acorda de madrugada, perde o sono, ou quando você está no seu trabalho e diz assim: nossa, como eu quero orar, como eu preciso orar. Escute, essa voz não veio da carne, porque a carne não quer orar. Não veio do diabo, porque o diabo não quer que você ore. Essa voz é a voz do Espírito Santo falando ao teu coração. E nós precisamos estar sensíveis. E a gente acha que isso só foi um pensamento. Não, não foi um pensamento que veio em sua cabeça. Porque você não quer, a sua carne não quer, o mundo não quer, o diabo não quer. Só tem um que quer que ore, chama-se Deus e o Espírito Santo do Senhor. Agora eu te pergunto, quando Ele te chama, você tem dado ouvido? Ou tem endurecido o vosso coração? Quando você está servindo a Deus, e você começa a dizer: nossa, como eu preciso ler a palavra, como eu preciso estudar a Bíblia. Aquela inclinação para as Escrituras, aquele desejo para conhecer a palavra. Isso não pode vir da sua carne. Isso não pode vir do diabo, porque ele não quer, e nem a carne. Isso é a voz do Espírito Santo de Deus dizendo para você: meu filho, você precisa se alimentar da minha palavra, que eu quero te fortalecer. Agora eu te pergunto, quando essa voz vem, você abafa ou você a ouve? Nós, como cristãos que temos o Espírito Santo, Ele fala conosco. Às vezes vem aquele desejo na nossa consciência dizendo: meu Deus, como eu estou relaxado. Meu Deus, como eu estou orando pouco. Como eu não estou mais jejuando. Deus, como eu estou sendo tão relapso na obra de Deus. Irmãos, isso não vem de você, não vem do diabo. É o Espírito Santo dizendo: meu filho, desperta. Meu filho, está na hora de você acordar. Porque isso não pode vir da nossa carne. Isso não pode vir do diabo, não é do mundo, porque ele não quer. Você sabe que uma coisa que deixou o diabo alegre, o mundo alegre e a carne satisfeita, é abandonar todas as disciplinas espirituais. É não orar, é não ler Bíblia, é não jejuar, é não consagrar. O diabo está alegre e feliz com você. Mas quando essa inclinação que você sente de buscar a Deus, de se entregar mais,
Diz: Senhor, eu quero orar mais, eu quero fazer a tua vontade. E esse desejo vem, isso só pode ser a voz do Espírito Santo dizendo ao teu coração: meu filho, desperta, porque eu quero revelar a minha vontade. É por isso que às vezes, irmãos, nós estamos vivendo períodos e às vezes o Espírito Santo nos desperta a vontade de fazer essas coisas. Só que às vezes nós abafamos a voz dele. Às vezes Deus te desperta de madrugada e você volta a dormir. Às vezes Deus diz assim: olha, lê a minha palavra. Você não lê, você está esperando o quê? Vontade? Não espere ter vontade, irmãos, porque a vontade às vezes combate contra as coisas espirituais. Apenas faça, que depois que você começar a fazer, a vontade vai vir e você vai ser abençoado. Se Deus está colocando para você, falando no seu interior, para você orar. Sabe por que eu digo isso? Porque às vezes o cristão quer que Deus desce e aparece para ele. Quer que Jesus, aqui minhas mãos, um Tomé da vida. Mas Jesus não vai fazer isso. Tem um Espírito Santo agora na terra. E é por meio do Espírito que ele fala. Apesar de uns casos especiais que Jesus pode manifestar a alguém, mas na maioria é o Espírito Santo que vai falar. Não fique esperando uma manifestação mosaica de Moisés aí, né? Eu quero ver um relâmpago, os trovões. Não, às vezes Deus fala na brisa suave, como falou com Elias, através da sua mente, da sua consciência, no seu coração. Apenas saiba ouvir a voz do Espírito. Tudo aquele que te inclina às coisas espirituais não vem de você, não vem do diabo, vem do Espírito Santo. E às vezes nós queremos ter uma vida transformada. Irmãos, o que de fato acontece? Nós estamos vivendo uma geração de pessoas que de fato querem conhecer a vontade de Deus, querem ser transformados. Eles querem compreender a completa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas às vezes não o conhecem, simplesmente porque não ouvem a voz do Espírito. Porque nós costumamos citar Romanos capítulo 12, versículo 2: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que compreendais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. De fato, mas esquece do versículo 1. E a Bíblia precisa ser lida no seu contexto. Antes do versículo 1, Paulo diz: rogo-vos, pela compaixão de Cristo, que entregais os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para compreendais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que eu quero dizer, irmãos, que existe uma geração que ele quer ser transformado, mas não quer oferecer o corpo em sacrifício. Ele quer compreender as verdades de Deus, mas não quer oferecer um sacrifício. Ele quer entender a perfeita vontade de Deus, mas não está disposto a oferecer o seu corpo como sacrifício vivo. Os seus olhos olham para coisas que não devem. Os seus ouvidos estão atentos para coisas que não prestam. Os seus lábios estão entregues à carnalidade, à imoralidade, à fofoca, à murmuração e às blasfêmias e às palavras torpes. O Espírito Santo desperta para mortificar o corpo, para no jejum que nos sensibiliza, que nos abre as portas dos céus, que desembaça a nossa visão espiritual, que faz a gente enxergar a nossa condição, que nos aproxima de Deus, mas Ele não quer jejuar. Oferecer o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é oferecer todos nós, os nossos olhos, as nossas mãos, o nosso corpo, o nosso estômago. Não, nós estamos vivendo uma geração de que quer conhecer a vontade, mas não quer sacrificar o corpo. Então Deus está chamando, o Espírito Santo está dizendo: meu filho, eu quero te transformar. Eu quero que você compreenda, mas eu quero que você ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Está na hora de você se despertar para a oração. Está na hora de você parar um pouco de ser escravo do seu estômago e oferecer jejuns que vai te dar sensibilidade espiritual. Porque nós estávamos estudando na escola dominical sobre isso. Nós estamos falando da cultura da honra, algo extremamente importante, que praticamente tem desaparecido, né, do nosso contexto. Mas tem uma outra cultura que tem desaparecido, a cultura do jejum. Se fala muito em oração, se fala muito, mas não fala de jejum. Sendo que Jesus, quando vai lá no Sermão do Monte, ele fala quando jejuardes e quando orardes. É duas coisas que andam junto. É duas chaves mestras que, quando são unidas, abrem portas extraordinárias. Aí a gente quer experimentar a vontade de Deus, mas não quer jejuar, não quer orar, não quer se renunciar, não quer se consagrar a Deus de forma plena para ser usado pelo Senhor. Então, nessa noite, se você tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque Ele quer manifestar a sua glória no meio da igreja. Ele quer manifestar a sua glória na sua vida. Ele quer manifestar, mas você precisa ser sensível à voz do Senhor. Quando Ele te chamar para orar, ore, não espere vontade. Quando Ele te chamar para ler a palavra, abre e leia, comece a ler, não espere ter vontade. Quando Ele te chamar para consagrar a sua vida em jejum, jejue. Quando Ele te chamar para você que Ele quer ser usado, se disponha diante dEle. Quem aqui está disposto a ouvir a voz do Senhor?